Você já imaginou conversar sobre o seu filme favorito, um livro que você está lendo, ou simplesmente contar como foi o seu dia? E as pessoas terem dificuldade de entender? Para muita gente, essa pode ser uma pergunta quase impensável. Mas e se eu te disser que ela representa a realidade de milhões de pessoas no mundo? Exatamente. A dificuldade de comunicação pode afetar pessoas nas condições mais diversas. Alguém que sofreu um AVC, algumas pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com paralisia cerebral ou outros transtornos que afetam a fala, a compreensão e a comunicação de maneira geral. Então, como a gente pode interagir com pessoas que têm algum tipo de restrição ou então necessidades complexas para a comunicação? É aí que entra a comunicação aumentativa e alternativa, resumida pela sigla CAA. Já ouviu falar sobre isso? Se sua resposta for não, ou se você já ouviu falar, mas quer entender mais sobre esse tema, fica aqui que a gente vai te ajudar nessa missão. Então vem com a gente. Desteorizar comunicação aumentativa e alternativa. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me autodescrever para você que está me ouvindo. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura média, tenho 1,62 mais ou menos de altura, tenho cabelos cacheados castanhos, cachos pequenininhos. Meu cabelo é curto, ele é um pouquinho acima da base do pescoço. Ele hoje, a parte da frente está dividida um pedaço para o lado direito do meu rosto, né, na minha posição. Eu uso óculos, uma armação que é preta. A parte de cima dessa armação ela é puxada um pouquinho no estilo gatinho. Eu estou usando um brinco que é colorido, ele é vermelho, laranja e rosa. Estou usando um batom que é um rosa um pouquinho mais escuro. Estou com uma camisa preta e estou usando um fone de ouvido branco. E eu sou Maria Eduarda Ferreira. Eu sou estudante de jornalismo aqui na UFPE e também estagiária da diretoria de comunicação. E eu também vou fazer a minha autodescrição. Eu também sou uma mulher de estatura mediana, mais ou menos 1,62 por aí. Tenho pele clara, eu tenho cabelos castanhos claros, longos e bem ondulados. No momento eu estou usando uma camisa branca de botão com mangas pequenas. E para nos ajudar a entender mais sobre a comunicação aumentativa e alternativa, estamos aqui com Ana Cristina Montenegro e Lidiane Araújo. Sejam bem-vindas, muito obrigada por terem topado participar desse episódio e, por favor, se apresentem para o nosso público. Podemos começar com você, Ana? Olá, Eduarda, Laís, é um prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes. Bom, eu sou Ana Montenegro, sou fonoaudióloga, sou professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Fonoaudiologia e também do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Comunicação Humana. Também faço parte da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sou diretora científica e faço parte do Comitê Científico da Isaac Brasil. Também vou me autodescrever, né? Eu sou uma pessoa de pele clara, alta, 1,77 m, alta para as mulheres, né, aqui do Nordeste. Tenho cabelo castanho claro, na altura dos ombros, um pouco ondulados, está dividido ao meio. Estou usando um brinco dourado, uma blusa vermelha e ao fundo tem um painel marrom, né, de madeira, e duas plantas de um lado e do outro. Agora, Lidiane, por favor. Bom, eu sou Lidiane Araújo, também sou fonoaudióloga, sou especialista em linguagem, trabalho com crianças dentro do espectro autista, voltado meu trabalho especialmente para a implementação da comunicação aumentativa e alternativa, também trabalho com as questões motoras de fala e de linguagem como um todo. Me autodescrevendo, então, eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos lisos, cabelo claro, por volta de 1,67 m de altura. Estou usando uma blusa branca, como acessórios brincos perolados e um colarzinho no pescoço. É uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa, Lidiane, sua presença aí, a Diana. A gente já agradece de antemão, porque a gente sabe que vai ser um episódio muito rico de informações, né? Mas antes da gente começar nosso papo, efetivamente, sobre comunicação aumentativa e alternativa, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais,
Instagram, TikTok, Facebook, o X, né, o antigo Twitter, é @desteoriza. Do mesmo jeitinho que você encontra a gente em todas as plataformas, é o mesmo @, @desteoriza. E também para você seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. Essa página aí onde você está ouvindo vai ter um botão seguir, muito provavelmente perto do nome do Desteoriza. Você aperta seguir, que aí você, toda vez que a gente publicar um episódio novo, você recebe uma notificação de mais um episódio, de mais um conteúdo muito bacana para você aprender mais sobre coisas que são estudadas nas universidades e assuntos do dia a dia de uma forma descomplicada. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vai ter um espaço aí para você deixar uma sugestão, ou para você deixar o que é que você achou desse episódio, para você deixar um comentário, uma sugestão de tema do que você quer que a gente aborde aqui. Fique à vontade, né, para se comunicar com a gente também por essa plataforma, para que a gente saiba o que é que você achou e também, se você quiser indicar um assunto para a gente abordar, a gente vai ficar muito feliz de conseguir atender esse teu pedido, tá? Então, vamos começar nosso papo efetivamente sobre CAA. E é um tema, é uma palavra que não é muito usual, né? Não é muito comum a gente ouvir falar de comunicação aumentativa e alternativa, se não for necessariamente um profissional da área, né? Então, eu queria começar esse nosso papo pelo começo, como dizia minha avó. Eu queria começar entendendo o que é comunicação aumentativa e alternativa, ou simplesmente CAA. Queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente, Ana. Vou tentar, como o tópico aqui fala, né, de exteriorizar. Vou tentar falar de uma forma mais simples possível, né? A comunicação aumentativa e alternativa, ela faz parte de uma gama de possibilidades de recursos, serviços, que a gente chama de tecnologia assistiva, para tornar os indivíduos que têm alguma dificuldade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se tornar mais autônomo, mais independente, né? E aí a comunicação aumentativa e alternativa é um tipo dessa tecnologia assistiva, né? E aí o que ela se refere? A uma possibilidade de uso de um recurso, né? Que pode ser uma prancha, que pode ser um livro, que pode ser imagens, que podem ser objetos, que ajudem a pessoa que, no momento, está sem possibilidade de fala. Se a Lidiane quiser complementar um pouco. Eu sempre gosto de falar para os pais que a comunicação aumentativa alternativa é um conjunto, é uma caixa de ferramentas onde eu posso pegar para utilizar a determinado serviço para determinada situação, né? Então, isso envolve, como a Ana bem disse, né, imagens, gestos, olhares, expressões faciais, escrita, os memes da vida, né? Os emojis da vida, né? Então, assim, realmente a comunicação, ela é um arsenal de coisas que a gente pode aí estar disponibilizando para expressar aquilo que a gente quer comunicar. Lidiane, você falou aí, você usou como exemplo, né? Eu costumo falar com os pais. Eu sei que você é especialista, né? Como você usou na apresentação, especialista para atender pessoas do espectro autista. Geralmente a gente fala isso dessa questão, a idade escolar, né? A crianças que estão em idade escolar, para ajudar no desenvolvimento dessa forma de comunicação, da linguagem, etc. Mas, e uma dúvida que a gente ficou aqui quando a gente estava pesquisando sobre o tema, a partir de que idade a gente pode usar a CAA? E se tem um limite de idade? Só pode ser para criança, pode ser para adulto, pode ser para idoso? A gente ficou com essa dúvida, queria te ouvir sobre isso. Não tem limite, né, Ana? Não tem limite de idade, não tem limite. A gente sempre fala sobre a intervenção precoce, que é com o meu trabalho, né? Como a gente trabalha aqui com as crianças, a gente pensa sempre em intervenção precoce. Então, o quanto antes a gente entra com comunicação aumentativa e alternativa, claro, a depender do diagnóstico dessa criança. A gente fala de crianças de risco para transtornos motores de fala, crianças de risco para questões do transtorno do espectro autista, enfim, tudo aquilo que venha comprometer a compreensão, a linguagem, a fala, a gente já indica a comunicação aumentativa e alternativa. E também, então, desde a criança pequenina até os idosos, por exemplo, né, aqueles que sofrem algum acidente vascular cerebral, como você bem falou, a gente pode adaptar o recurso de comunicação aumentativa e alternativa, aqueles que têm uma afasia, por exemplo, né? Então, esses recursos, ele não tem idade, é para quem, de fato, apresenta uma necessidade complexa de comunicação. Exato, e assim, tem estudos acho que na Inglaterra, a Janice Light, que desde 9 meses, crianças com síndrome de Down
pode utilizar uma forma de recurso, que síndrome de Down, em geral, demoram muito a se comunicar, a compreensão é melhor e essa fala não aparece, né? Então, ele tem possibilidade de utilizar algumas figuras e começar a apontar lá para tentar dizer o que ele quer, algo que não esteja presente. Pensando na idade mais velha, né? Assim, a gente vê muito a questão da afasia nos adultos, né? Que sofreram algum trauma e ficaram sem conseguir se comunicar. Na época da Covid também teve muito pessoas que estavam lá acamadas. A gente pode também pensar nos cuidados paliativos. Então, pessoas que estão em uma doença progressiva e degenerativa e que é provável que vá perder essa fala. A gente tem várias possibilidades de recursos que já vai treinando ela para esse uso mais à frente. Então, assim, é uma gama de possibilidades de uso aí. Inclusive, me surgiu uma dúvida quando vocês estavam falando sobre pessoas com síndrome de Down e TEA. No caso, todas elas precisam usar a CA? Elas vão precisar usar a CA? Então, a gente pode dizer que, se a gente considerar que são pessoas com necessidades complexas de comunicação, né, tá no marco, né, num atraso grande aí nesse desenvolvimento dessa linguagem, dessa fala expressiva, então a gente sim recomenda. E aí vai depender da idade que chegar a nós, né? Mas não tendo essa produção de fala, ou está com, vamos lá, uma criança, sendo bem palpável, uma criança de 4 anos, aí só está falando algumas palavras, não fala frases. Ou uma criança de 2 anos, que não está falando, né? Mas tem outras questões mais graves, que essa fala, a gente já tem uma ideia que essa fala vai demorar um pouco mais, então, quanto antes a gente inserir, ela vai estar auxiliando esse processo. E aí esse desenvolvimento pode ser mais rápido ou não, mas a ideia é que a gente já inicie a utilização da comunicação aumentativa alternativa. Sem necessariamente a criança ela ter algum transtorno como TEA, por exemplo. Ela pode utilizar a CA, não é? Exato. E a gente tem outros diagnósticos, né, Lidiane? A gente tem uma apraxia, né, um transtorno cerebral. Transtorno do desenvolvimento da linguagem. Tem outras que, por exemplo, a paralisia você vê bem visível as questões mais físicas, né? Mas tem outras que a gente chama de apraxia e transtorno de desenvolvimento da linguagem, que assim, a criança tem até vontade de se comunicar, mas essa questão de movimento, de planejamento da fala, ela ainda não está, precisa ser muito trabalhada. Então, coisas que às vezes acontecem que tem que ser 2 anos de intervenção, 3 anos, e essa fala não vai acontecer logo, né? Veja quantas limitações, né, que essa pessoa não tem de conseguir se comunicar. E aí, com esse sistema de comunicação aumentativa alternativa, ele vai expressar diversas questões. Né? Você falou aí em ferramentas, Lidiane, é justamente nessa parte que eu queria chegar, assim, fazendo essa analogia, né? A CAA, Comunicação Aumentativa Alternativa, é uma caixa de ferramentas e existem várias ferramentas dentro que podem ser utilizadas de acordo com as necessidades de cada pessoa, com as técnicas que forem utilizadas para aquele paciente. E aí a minha pergunta agora é, quais são os métodos, ou os principais métodos, de CAA que são mais comumente utilizados, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem o que é CAA, mas elas sabem o nome do método, né? Eu faço uso de DACA, faço uso de PECs, enfim. Eu queria que você trouxesse para a gente quais são os principais métodos de comunicação aumentativa e alternativa que são utilizados, os mais comuns, enfim, para a gente tentar entender um pouco mais essas especificidades ou possibilidades da CAA. Então, vou falar de 2 formas de, como você falou aí, de ferramentas, né? Então, nessa proposta aí de métodos, né? A gente tem métodos, programas, abordagens, é algo mais amplo, né? E aí o fonoaudiólogo que tem esse conhecimento vai utilizar, a depender da expertise dele, né? Do que está adequado a cada paciente, né? E também da família, porque às vezes vem a família dizendo, eu quero essa proposta, e aí a gente vai tendo essa conversa em conjunto com a família, dependendo do tipo do indivíduo, da dificuldade, né? Então, assim, a gente tem o método DACA, que a gente vem desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente tem um livro de comunicação com várias imagens, e a criança vai estar apontando e vai conseguir fazer perguntas, falar de pedido, solicitar algo, fazer comentários, expressar algum sentimento,
A gente diz que é um sistema robusto de comunicação, porque tem muitas funções comunicativas. A gente tem o PECS, que ele trabalha com uma prancha também, só que essas figuras você tem que entregar, a criança tem que entregar a figura para dizer o que quer, ou então uma faixa maior, com vários pictogramas, que aí forma frases também, e vai entregar. Então, é uma prancha que é utilizada pelo indivíduo. Vou falar dos mais comuns, né? Assim, mais conhecidos. Aí a gente tem o POD também, que é uma outra proposta que tem uma organização mais pragmática, que a criança também vai estar apontando para falar dos seus sentimentos, para formar frases, né? A diferença, pensando no método DACA, é que o recurso também é utilizado pelo parceiro de comunicação. Então, principalmente assim, pensando em crianças com autismo, que tem uma dificuldade também de compreensão, quando a gente tem as imagens no livro de comunicação, e que a gente fala parceiros de comunicação, é a família, o professor, outros profissionais, que utiliza apontando a compreensão de quem tem autismo com aquilo que está lá visualmente exposto, quando a gente forma uma frase, a compreensão dele é muito maior. Né? Então, o DACA tem essa diferença, né? E aí, pensando aqui, quando a gente fala de ferramenta, a gente tem um livro de comunicação, que tem várias armas, que tem figuras que podem ser trocadas, né, como eu falei aqui. A gente tem objetos que também servem como forma de se comunicar, imagens e não só os pictogramas, que são desenhos que representam, mas a gente pode ter a própria imagem. Isso são vários recursos pensando nos símbolos, mas a gente tem formas de acesso para essa comunicação aumentativa e alternativa. Então, a gente tem o eye gaze, né, que aí é um sistema que consegue captar para onde o indivíduo está olhando e ele vai apontando. Então, tem várias possibilidades para que o indivíduo tenha acesso, né, que são essas ferramentas, acesso a essa comunicação. A gente está falando dessa coisa da CA utilizada para o desenvolvimento da comunicação, em especial da fala, né, Ana? Assim, pessoas que têm dificuldade de falar, de se comunicar através da fala. E aí eu fiquei pensando, eu fiz uma pesquisa muito curiosa, mas eu queria trazer essa pergunta para cá. Pessoas que não vão conseguir desenvolver a fala, pessoas surdas, por exemplo. Então, a língua brasileira de sinais é uma CAA, é uma comunicação aumentativa alternativa, é isso? Não. Há uma discussão sobre isso, mas assim, a Libras, ela realmente é uma língua, né? E aí a gente considera a primeira língua do surdo, né? Então, nós é o português falado, né? O português, e para o surdo é uma língua, né? A gente pode utilizar do recurso dela, né, como alguns sinais, para se utilizar como a possibilidade de uma comunicação aumentativa alternativa, mas pensando nos gestos, em alguns sinais de Libra, mas pensando na estrutura, quando a gente ensina, ela é uma língua. Nesse caso, o exemplo que a gente utilizou foi a Libras, né? E aí você muito bem explicou que é uma linguagem, é diferente, né? Mas, por exemplo, pessoas que... acho que até a gente falou no nosso começo dessa conversa, a escrita pode ser uma ferramenta de CAA, né? Algum tipo de... Enfim, utilização de software de vocalidade, pessoas que têm algum tipo de paralisia cerebral, que não conseguem falar, mas que conseguem ter alguma... utilizar esse software que vai emitir um som ao invés de você conseguir falar. Tem algo que diga assim, não, para ser CAA tem que cumprir essas determinadas características, se não cumprir não é CAA. Eu sei que isso é uma questão muito complexa, mas eu fiquei com essa curiosidade de entender dentro desse processo das próprias pesquisas, né, do campo relacionado a isso. Tem algo que já está solidificado nesse sentido, Ana, ou isso ainda é uma construção? Então, a gente fala que utilizar esse recurso, né, essa ferramenta de comunicação aumentativa alternativa, são para pessoas com necessidades complexas de comunicação, que está com uma dificuldade em se comunicar. Você pode utilizar esse recurso, como a Lidiane falou ali, né, de um gifzinho, né, um emoji, alguma coisa, né, mas você sabe se comunicar. Então, isso daí, para você, não é um recurso de comunicação aumentativa e alternativa. Umas imagens que tem ali as fotos, você comentando sobre essa imagem para ilustrar seu pensamento, isso daí não é uma comunicação aumentativa e alternativa, porque você se expressa pela fala. A gente considera quando ele vai auxiliar essa sua comunicação. E você pode até falar algumas palavras, mas para se tornar mais robusta, formar frases,
ou ter um pensamento, né, mais elaborado, querer se expressar, e você precisar de uma outra forma dessa ferramenta, aí isso é uma comunicação aumentativa. Vamos conhecer agora a história de Amanda Cabral, jovem de 17 anos que faz uso de algumas técnicas de CAA e que também utiliza a língua brasileira de sinais em seu dia a dia. Quem conta esse relato é a mãe dela, Ana Cabral, aqui no nosso quadro Conta a Tua História. Conta a tua história. Eu sou Ana Cabral, mãe de Amanda Cabral. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre o aprendizado de Amanda, né? No meu caso, a Amanda tem paralisia cerebral, ela tem 17 anos e ela utiliza o TICS. Ela se alfabetizou através desse equipamento em escola pública. Vale salientar que ela não fala só através da comunicação alternativa no caso de tablets ou aplicativos. Ela também é usuária da língua de sinais. Ela também fala através de libras, muito embora que ela utilize só a mão direita, devido à paralisia, mas ela se comunica bem, ela se faz entender, faz com que você a entenda, certo? Para a escrita de Amanda, a escrita dela toda, basicamente, é através de aplicativos. Então, ela utiliza o WhatsApp, ela utiliza as pranchas como meio de comunicação e, assim, está levando ela bem longe. Ela cursa o 3º ano do ensino médio, ela faz atualmente programação de jogos digitais, ela atua na área digital, né? Saber o quanto ela aprendeu é muito desafiador, porque, assim, para que os professores possam medir tudo aquilo que ela vem aprendendo no dia a dia, ela também tem que botar em prática. E isso ela vem mostrando para a gente no dia a dia, nas escritas dela, através do aplicativo, através das páginas de comunicação dela, como Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, assim, é muito prazeroso saber que no meio desse mundo oculto existem essas lacunas, né? Essas oportunidades para que a gente possa realmente aprender e aprender bem com eles, certo? A gente acabou de conhecer um pouquinho agora da história de Amanda, contada, né, por sua mãe Ana, que falou da importância da CAA para o desenvolvimento da comunicação de Amanda, para a própria alfabetização de Amanda também, e eu queria trazer um pouquinho agora para a questão da aplicação da CAA, né? A gente está conversando aqui no episódio, a gente sabe que o papel importantíssimo dos profissionais de fonoaudiologia na aplicação do CAA para pacientes que têm algum tipo de necessidade específica de comunicação, e eu queria te perguntar agora, Lidiane, além do profissional de fono, né, quais são os outros profissionais que podem trabalhar com o CAA nesse grupo de trabalho integrado? Bom, a gente sabe que quem conduz a linguagem, quem é o profissional responsável, que estudou para a área da comunicação, são os fonoaudiólogos, né? Só que a gente precisa entender que nós não entendemos de todas as áreas também, porque quando você pensa em comunicação aumentativa e alternativa, você pensa, como é o padrão visual dessa criança? Como são os padrões motores dessa criança? Como é o comportamento dessa criança? Então, isso envolve outras áreas. Então, a escolha do sistema de comunicação aumentativa e alternativa, essa prancha, esse iPad, né? Ele tudo depende de um conjunto de profissionais que se unem, que se conversam para que essa criança possa melhor se adaptar a esse sistema. Então, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, professores, pais, né, médicos. Então, assim, a gente tenta juntar o máximo de pessoas da equipe para que a gente consiga montar o sistema de comunicação adaptado para aquela criança em especial. Esses outros profissionais, né, são importantíssimos, né, fundamentais, para que a gente faça essa construção, cada um nos seus saberes. Mas, para além disso, essa criança, esse indivíduo que vai se comunicar com outros profissionais, ou comunicar, né, na sociedade como um todo, ou na escola, é importante que esses outros profissionais saibam utilizar também para se comunicar, né? Então, é importante que o professor, que o acompanhante pedagógico, que o EE, o professor lá da natação, a pessoa que está lá na igreja. Então, assim, quanto mais pessoas, né, souberem se comunicar com esse recurso,
é o ideal, né, para a gente tornar essa inclusão de forma efetiva. Vocês falaram dos recursos, né, a serem utilizados, pictogramas, etc. E tem uma palavra que tem se repetido que é prancha. Eu acho que eu fiquei com isso. Queria só puxar só esse pontinho aqui, assim, a prancha, o uso da prancha. E aí, Lidiane dizia assim, o tablet ou a prancha, e aí me veio a cabeça, e eu acho que eu fiz uma analogia assim, aqui, eu queria saber se faz sentido. Assim. Quando vocês falam prancha, é como se fosse o que está dentro do tablet impresso no papel, é isso? Ou como é que a gente consegue dizer o que é prancha, para quem está ouvindo a gente conseguir entender melhor como é esse recurso, né? Porque vocês falam pictogramas, etc., são desenhos, mas a prancha é uma reunião de vários desenhos? Como é prancha? Como é que a gente consegue explicar uma prancha para quem está ouvindo a gente? Eu penso que a prancha é um conjunto onde que estão reunidos todos esses pictogramas, ou esses símbolos, ou essas imagens. Ela pode estar dentro de um sistema de alta tecnologia, como os iPads, né, os tablets da vida, ou elas podem estar impressas em um papel. Ambas são pranchas, tá? Essa reunião de símbolos, e aí vai depender de uma avaliação do fonoaudiólogo, não é? Uma avaliação mais refinada para saber para quem serve essa prancha de alta ou de baixa tecnologia, né? Se vai ser no tablet, se vai ser no papel impresso, no livro, enfim. Mas a prancha é isso, é essa reunião de símbolos que eu vou dispor para a criança, seja na alta ou na baixa tecnologia. Além disso, eu queria puxar um ganchinho sobre quais os outros benefícios que a CA pode trazer, porque estamos falando de comunicação. E comunicação é uma parte muito importante, uma parte essencial das nossas vidas. Só que eu estava pensando, quais os outros lados que a CA pode beneficiar, como, por exemplo, a cognição, talvez, quem sabe, a vida profissional, relacionamentos interpessoais? Eu penso que a comunicação vai ser o fruto de uma compreensão. Então, quando a gente sempre pensa em comunicar algo, imagina que a gente tem um copo, tá? Um copo vazio, e esse copo que transborda vai ser a comunicação, vai ser a fala, tá? Só que para que transborde essa fala, essa comunicação, eu preciso ter líquido, água dentro desse copo. Uma forma bem analógica, né? O que seria essa água dentro desse copo? A linguagem, a compreensão de conceitos. Então, por isso eu sempre falo, ninguém vai entregar uma comunicação aumentativa para uma pessoa sem ela ter compreensão desses conceitos. Então, a comunicação aumentativa vai para além da fala, para além da expressão. Ela, primeiro, é uma via de entrada, de compreensão para muitas crianças. Primeiro, elas compreendem o mundo ao seu redor, compreendem sobre os sentimentos, compreendem sobre descrições, compreendem sobre opostos, não é? E depois ela começa a expressar nessa prancha. Isso leva um tempo. Então, eu penso que, para além da fala, a comunicação vem como um veículo importantíssimo para a compreensão e aquisição de linguagem, consequentemente, da cognição. Penso nas questões emocionais. E a CA também ajuda essas crianças na questão da previsibilidade, redução de ansiedade, enfim. Sem contar que os recursos visuais auxiliam muitas crianças. Elas conseguem muito mais compreender o que veem do que o que ouvem. Então, os pictogramas, as imagens, as fotos ali para elas é um recurso de segmento de instrução também. Né? Então, elas conseguem compreender mais o mundo ao seu redor e, assim, se adaptar ao meio, né? Uma forma adaptativa do meio, evitando as questões, inclusive, emocionais. Só complementando a Lidiane, né, sobre essa parte de compreensão, a gente falando muito das pranchas, né? Mas a gente utiliza também a comunicação aumentativa alternativa e era um sonho, né, se tivesse em todos os outros espaços, né? Que eu digo espaços, shopping, cinemas, praças, museus, recursos visuais que instruíssem, né, dessem informações sobre o lugar, ou instruíssem onde está determinado lugar, ou o que pode, o que não pode, né? Todo esse trabalho visualmente auxilia muito de como fazer. Então, toda essa parte de compreensão, uma rotina visual, são várias imagens dizendo, primeiro você vai escovar os dentes, depois a gente vai trocar de roupa, depois vai fazer isso, depois vai para a tia Lidiane, depois vai para a escola. Então, todo esse caminho visualmente, a compreensão é melhor do que a fala. Então, a gente falou dessa parte de compreensão. Falou-se também sobre o comportamento, né? É outro benefício também, porque agora eu consigo expressar. E, por fim, dentro desse processo de inclusão na escola, né? Porque muitas crianças ficam agitadas dentro de sala,
porque precisa sair para ter seu tempo, ou que precisa ir no banheiro, ou porque está se sentindo muito nervoso porque o barulho do ventilador está muito grande, ou porque o sapato que ele veio não é o que ele veio sempre, e ele não tem como se expressar. Então, ele se estressa dentro de sala. E aí ele tem lá as informações de como ele pode estar expressando esse conhecimento. A professora usando essas informações, a compreensão dele é muito melhor na hora da explicação de alguma instrução em sala de aula. Então, tudo isso, né, a comunicação, para além da fala, que pode vir a aparecer também, a gente tem toda essa inclusão, essa qualidade de vida da criança e da família, que agora a criança consegue entender a família consegue entender a criança, né? Perfeito, a gente falando desses benefícios, né, da CA para essas pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, e surgiu uma dúvida aqui, para além dessas pessoas, a CA pode ser usada em outros casos? Por exemplo, pessoas que têm baixo grau de escolaridade. Isso seria também adequado, dependendo do contexto, obviamente, né, da avaliação, utilizar algum recurso de CA ou não? Quando a gente fala de CA, é específico para pessoas que têm alguma necessidade complexa de comunicação. A gente pode dizer que a gente tem aprendizado universal, né? Que você utiliza, dentro do processo de aprendizagem, várias possibilidades de recurso. Pode ser tátil, visual, auditivo, né? Então, imagine dentro de uma sala de aula, e aí tem pessoas que têm mais dificuldade auditiva, então esse visual vai ajudar, né? Se tem um aprendizado mais fácil, pensando em deficiência visual, pelo tátil. Então, você vai dar um assunto, quanto mais possibilidades de entradas sensoriais você tiver, né? Esse aprendizado vai ser muito melhor. Então, acredito que sim, que pode sim ser utilizado como um recurso nesse processo de aprendizado. E é importante a gente pensar na CA como uma maneira de ajudar as pessoas a entender o mundo e a serem compreendidas pela sociedade, pegando aqui um pouquinho das palavras de vocês, já que vocês já falaram sobre isso. Só que eu lembro que Lidiane, ela tinha falado comigo, antes da gente gravar, inclusive, que nem sempre a comunicação aumentativa e alternativa, ela é vista como uma primeira opção para fazer com que a pessoa desenvolva a habilidade de comunicação. Então, eu gostaria de perguntar, Lidiane, por que tu acha que isso acontece? Primeiro, pela própria prática, né, Ana? Acho que a nossa experiência, a nossa prática já diz tudo. Esses dias eu recebi uma criança com 6 anos de idade, que está na fome desde os 3 anos de idade, não conseguiu a fala, agora ela vai para a comunicação aumentativa e alternativa. Veja quanto tempo essa criança perdeu aí pensando em aquisição de linguagem, né? Ainda existe ainda muitos mitos em relação à comunicação aumentativa e alternativa, e um dos primeiros mitos, né, que a gente mais costuma ouvir vai inibir a fala, né? Essa criança vai trocar a fala porque é muito mais difícil pela comunicação aumentativa e alternativa. Então, os pais já dizem, olha, você me diga qualquer coisa. Eu tive pai que já me falou, olha, você pode me pedir qualquer coisa, menos comunicação aumentativa e alternativa, porque primeiro que eu não quero que estigma meu filho. Como é que eu vou para sair para os lugares com um tablet ou com uma prancha na mão? Todo mundo vai ver. Né? Não são todos os pais, mas assim, existem estigmas, existem preconceitos, e especialmente essa é a fala, porque inibe a fala. Então, eles deixam sempre para depois, sempre para depois. Que bom que agora a gente tem, né, a gente tem falado mais sobre a comunicação aumentativa, inclusive agora o movimento está sendo outro, está sendo os pais nos procurarem, olha, a gente já tentou de tudo, mas não tem jeito, a gente precisa de uma forma dessa criança se comunicar. E aí a gente começa a comunicação aumentativa e alternativa. Mas existem muitos mitos que impedem que a primeira alternativa seja, de fato, a CAA. Especialmente aí pensando que vai inibir a fala. Pelo contrário, né? Porque a fala é inata no ser humano. A primeira opção do ser humano, é inato no ser humano a fala, né? A comunicação vai ser a fala, com certeza. Mas como ele não tem esse recurso aprimorado, ele vai para uma comunicação suplementar, para ajudar ali nessa comunicação. Então, é um verdadeiro mito, por isso que a gente para aí, né? Já inibe e aí não implementa. E assim, a gente aqui no projeto, né, aqui na universidade, que é o projeto Autismo Comunica, a gente atende crianças que não falam com autismo de 2 a 5 anos.
E aí essas mães vêm realmente com esperança enorme, né, que essa fala aconteça logo, né? Vai começar a fonoaudiologia, vai começar a falar. E o projeto, a gente utiliza a comunicação aumentativa alternativa, né, com o método DACA. E aí, a gente primeiro faz toda essa conscientização da importância, tudo que a gente está conversando aqui, né, da comunicação aumentativa alternativa, o quanto auxilia. As nossas pesquisas têm mostrado o quanto que essa criança desenvolve essa comunicação, aumento de vocabulário, aumento de construção de frases, e essa fala também vai aparecer. Lembrando, né, que 25 a 30% das crianças, dos indivíduos com TEA, não vão desenvolver a fala. E aí tem muitos depoimentos, né, de mães que diziam, olha, eu vim atrás da fala, sabe? Mas hoje meu filho consegue dizer que quer ver a mamãe, né, que quer ver o avô, que está com dor de barriga, que está com dor de cabeça, que está cansado. Então, assim, isso para ela, né, foi muito mais do que essa espera dessa fala. Né? Essa fala pode desenvolver ou não, mas assim, conseguir expressar, né, seus sentimentos, dar uma opinião, então isso é algo muito grandioso. E eu queria trazer agora uma pergunta de quais são as principais dificuldades ou obstáculos para o acesso à CA no Brasil, sabe? A gente falou, acho que em algum momento a gente falou assim, seria ideal se tivesse pranchetas, placas nos espaços públicos, no shopping, seria ideal que os profissionais com os quais a pessoa com CA vai se deparar, um médico ou alguém que vai precisar atendê-lo, né, em algum serviço que vai fazer, enfim, soubessem de alguma forma utilizar a CA para que aquela pessoa pudesse ser compreendida e compreender aquilo que a gente está falando, né? Mas isso não acontece, a gente sabe disso, a realidade é diferente. Então eu queria trazer aqui, queria que vocês falassem um pouco quais são os principais obstáculos para o acesso à CA no Brasil. Nós, enquanto profissionais da fonoaudiologia, né, também é algo que a gente, enquanto Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a gente fez pesquisas de universidades que tinham comunicação alternativa dentro da grade curricular, né, e infelizmente, né, ainda não são tantos, né, aos poucos isso vem crescendo. O ano passado, a Sociedade Brasileira fez um curso de aprimoramento, né, um EAD, e aí, que está disponível também em venda para a sociedade, né, para os fonoaudiólogos, e aí a gente conseguiu um convênio, um patrocínio, para conseguir 50 professores fonoaudiólogos de universidades diferentes para se capacitarem para passar isso para os seus alunos. Então, há um desafio na própria profissão para que a gente consiga, né, ter formadores, né, nesse caminho. Mas muitos fonoaudiólogos procuram muitos cursos e tem aumentado bastante os cursos, e de uma forma geral, especialização, aprimoramento, né, e há uma busca assim, intensa em relação a isso. Né. Ainda, né, vamos pensar, isso para chegar no SUS também é difícil, os fonoaudiólogos, né, do SUS, cada vez mais isso vem crescendo. Né? Se a gente for pensar 5 anos atrás, quase não tinha. Né? Em São Paulo tem alguns, e hoje isso vem crescendo, porque esses profissionais também vêm buscando. Né? Os nossos egressos aqui da UFPE já saem capacitados, né? Então isso já vem aumentando. Isso pensando em formação, mas a gente pode pensar em projetos de lei, né, para se tornar lei, para a gente conseguir implementar aí, como tem em outros estados, em outras cidades, né, a comunicação aumentativa nos parques, né? Imagina a gente ter uma prancha de comunicação ou um ambiente com mais recursos visuais no shopping, nos cinemas, museus, lugares públicos, né? A gente ter mais esses recursos. Então, isso precisa de uma iniciativa, né, dos políticos, né, com auxílio nosso aí, para pensar num projeto de lei para que esses recursos estejam mais acessíveis. Complementando isso, políticas públicas, né? Eu acho que falta informação mesmo, sabe? Falta informação de qualidade, falta mesmo uma porta de entrada para que a gente possa divulgar esse trabalho. E não é difícil você ver os resultados, não é muito claro, você vê uma porta, uma saída para tantas dificuldades dessas crianças. Então, eu vejo que, agora, como a Ana bem falou, os cursos estão cada vez mais presentes. Eu acho que o diagnóstico de crianças com autismo cada vez aumentando, né? A gente viu aí nessa última semana, de 1 a cada 31 crianças apresentam sinais, né, diagnóstico de transtorno. E com isso também, com esse aumento, né, do diagnóstico, a gente foi percebendo também pela nossa experiência que funciona.
que a prática funciona, não é teoria, gente, é prática, é teoria junto à prática. Então, nesses 5 anos, quando a gente foi patinando, porque a gente via que a gente patinava com as crianças para tentar falar, e faz prompt, e faz método das boquinhas, é importante, mas não ia, as crianças não evoluíam, né? Especialmente as crianças dentro do espectro, pelas questões motoras. Então, a gente foi vendo que, implementando a comunicação, a coisa foi andando, e a gente foi estudando mais. A Ana maravilhosa está aí estudando à frente de tudo isso, né? Carregando a fonoaudiologia aí com relação à CA, que eu fico muito feliz por isso, mas também muito baseado na teoria, claro, mas na experiência, tipo, funciona, né? Então, a partir disso, acreditar que funciona e expor isso para as políticas, para a sociedade, é mais fácil da gente acessar esse recurso. E agora chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, onde a gente dá uma olhada nas pesquisas e projetos que estão rolando aqui pela Universidade Federal de Pernambuco e também que se relacionam com o tema da nossa conversa. E nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco da pesquisa da Ivanice Lemos, que ela é mestra em educação aqui pela UFPE e ela trabalha a plataforma Te-Alfabetizar, que disponibiliza cartilhas gratuitas e interativas sobre CAA. E aí, bora ouvir? Pegando o Bigu, meu irmão. Eu sou Ivanice Lemos e vou trazer um pouco para vocês da minha dissertação de mestrado, que teve como pano de fundo a comunicação alternativa. O nosso objetivo principal era de observar e identificar as contribuições da comunicação alternativa para o estudante com TEA. E a gente iria também observar o trabalho das professoras do AEE a partir desse contexto de alfabetização. E uma das nossas principais descobertas, a maioria das nossas professoras do AEE, elas enfatizaram que a alfabetização é um momento de consolidação social também. Então, como consolidar a alfabetização se eu não me comunico? Então, para essas professoras do AE, entrevistadas na minha pesquisa, a comunicação alternativa teria um papel fundamental para que o estudante com TEA pudesse se alfabetizar. E a partir das observações e das entrevistas realizadas com essas professoras do AE do município de Recife, a gente também pode identificar a necessidade de um aplicativo, de um instrumento, de uma ferramenta que desse um suporte de alfabetização e de comunicação a essas professoras. E a partir disso, nós desenvolvemos o Te-Alfabetizar. Ele traz pranchas de comunicação alternativa, usando o método DACA, desenvolvido pelas professoras de fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Ana Montenegro e a professora Rafaela Asfora. E a partir disso, nós também desenvolvemos atividades que consolidam a formação de frases para estudantes com TEA. E o diferencial desse aplicativo é que qualquer estudante pode usá-lo e pode aproveitar esse momento de consolidar a alfabetização. Esse material está disponível na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco e o Te-Alfabetizar no repositório Atena. A gente falou bastante sobre comunicação aumentativa e alternativa nesse episódio. Você acabou de ouvir aí um pouquinho sobre a pesquisa de Ivanice no nosso Pegando o Bigu, mas não custa nada a gente trazer ainda mais informações ou fontes de informações sobre esse assunto para você saber ainda mais sobre isso que a gente está conversando aqui. Então, se você já é um ouvinte, uma pessoa que escuta o Textoriza, você já sabe que a gente traz indicações de conteúdo. Se você não é um ouvinte, vai aprender agora que todo episódio que a gente tem aqui, a gente pede para quem participa dele trazer indicações de conteúdo sobre esse tema que a gente está conversando, para que você possa sair, terminar de ouvir esse episódio e saber ainda mais e se aprofundar ainda mais nas pesquisas sobre o tema. E aí eu queria trazer já, chamar nossas convidadas para falarem suas indicações. Lidiane, por favor, quais indicações você trouxe para a gente hoje sobre CAA? Olha, eu vou passar 3 indicações. Como eu estou assim muito diretamente no atendimento, no dia a dia com as crianças, com os pais envolvidos todos os dias, então algo muito prático, vocês vão ali direto no Instagram, né? Fácil de ir, então Comunicatea, que é um espaço criado por pais, é maravilhoso. Lá dentro tem um arsenal de coisas para a comunicação aumentativa alternativa, tem recursos visuais, tem pranchas, tem um arsenal de coisas de fato. Então, o Comunicaté é um espaço lindo, maravilhoso,
que os pais se dedicam, pais de crianças com questões de comunicação complexa, eles têm e alimentam a cada dia esse Instagram. Tem a alternativa inclusiva, que é da Renata Bonotto também, que eu gosto muito, que você consegue acessar ali. E tem também do pessoal ali da Biblioteca de Pictogramas Arazaki, que ali também tem muita informação que vocês podem montar, inclusive, claro, isso tudo com o auxílio de uma profissional por trás, mas pelo menos ter uma ideia, o que é uma prancha, como é, recursos visuais, historinhas sociais. Então, eu sempre falo desses 3 Instagrams assim, que a gente pode estar seguindo. E também, claro, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem lá um documento, né, Ana, que fala sobre o que é, de uma forma mais genérica, a comunicação mentativa alternativa. Também tem lá, que vocês podem estar consultando e aprender um pouco mais. Então, esse Comunicateia, Alternativa Inclusiva e Arazaki são 3 perfis no Instagram. É isso? E aí... O Arazaki o Arazaki, na verdade, ele é um site. Que você acessa e aí você vai lá conhecer um monte de coisas boas sobre a comunicação alternativa. Perfeito. E na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem esse documento que você indicou que fala sobre o que é CAA e etc. Algumas outras informações. Correto? Acho que são essas 4 indicações de Lidiane, né? Isso. Acho que ela deve ter um outro arsenal aí de coisas para indicar. Só complementar, que eu acho que esses são também, dentro do portal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, do link, a gente tem o portal de CAA, que aí é mais específico sobre comunicação aumentativa alternativa, dentro do site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E a gente tem também alguns facs para a família, para o fonoaudiólogo, acho que tem para o professor, que aí você só baixar, uma linguagem bem acessível. E aí, claro, eu vou falar também do nosso Instagram do projeto, né? Autismo Comunica UFPE, que lá você vai ver também alguns depoimentos de mães, né? Que tem depoimentos bem interessantes que começaram, né, no projeto e mostram assim, o quanto que o filho vem evoluindo, né? E além do que ela falou, Comunicatea, o Arazaki, todos esses são sites bem interessantes. Perfeito. E além das indicações de Lidiane e Ana, a gente também, do Tixeruísa, sempre faz uma lista de indicações de conteúdo para você que está nos ouvindo. A gente trouxe 4 hoje. A primeira é o Isaac, que é uma organização, inclusive acho que a Ana pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Ela faz parte. É o site oficial da Isaac Brasil, ela falou lá na apresentação, tem esse braço, é uma organização internacional, né? Multinacional, na verdade, mas que tem um braço no Brasil. Então, tem um site oficial da Isaac Brasil, que promove o acesso da CAA, disponibiliza cartilhas e e-books para download gratuito, Isaac Brasil, ISAAC Brasil, tudo junto, .org.br. A segunda indicação da gente é uma plataforma chamada Expressia, não sei se é Expressia ou Expressia, mas enfim, Expressia, pronto, é uma plataforma online, né, gratuita, que disponibiliza pranchetas, aí a prancheta que a gente falou no episódio, disponibiliza as pranchetas de CAA, além de atividades adaptadas de treino de leitura, contação de histórias, conhecimento geográfico básico, etc. Então, você pode acessar lá. Expressia com X, 2 S, expressia.life, Life. Nossa terceira indicação é uma série de animação chamada Come, Can't Communicate. O nome está em inglês, mas ela também, além da série de animação, tem mangás, né? Então, é uma série de animação inspirada em mangás. A série está disponível na Netflix, mas tem a série de animação em mangás também, e essa série de animação em mangá está traduzida para o português, tá? Então, na tradução para o português está Como Não Consegue Se Comunicar, esse é o nome. Não fala necessariamente da CAA em específico, mas fala de uma adolescente, né? Ela é uma estudante que chama atenção por onde passa, mas que ela tem dificuldade de se comunicar, né? Porque é extremamente tímida, tem dificuldade de se comunicar, então ela utiliza o recurso da escrita, não é especificamente CAA, mas fala um pouco dessa importância de utilizar estratégias para você se expressar, então vale a pena também conferir. Né? A série está disponível na Netflix e tem os livros impressos em mangá, tá? A série com o nome em inglês, Come com K. Come Can't Communicate, Netflix, e tem a série de mangás, que tá o título em português, Come Não Consegue Se Comunicar. Essa é a nossa terceira indicação. E a nossa quarta indicação é um filme, A Teoria de Tudo,
baseada na história real de Stephen Hawking, que inclusive é uma coisa que eu trouxe aqui, né? Se a pessoa utilizar algum tipo de software de vocalidade, então ele foi um cientista que conviveu com uma doença degenerativa que afetou a mobilidade e a fala, e se tornou um dos maiores astrofísicos da atualidade, e utilizou, em determinados momentos da vida, né, softwares, uma cadeira de rodas elétrica que tinha um software que usava o vocálico, né, que falava, assim, através de uma questão de sistema computadorizado, para que ele pudesse se comunicar. Então, A Teoria do Tudo é um filme que está disponível na Amazon Prime. Tá? Todas essas indicações de conteúdo, tanto as indicações de Lijane, as indicações de Ana, as nossas indicações aqui do Desteoriza, a gente deixa disponíveis nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Então, se você entrar lá, @Desteoriza, vai ter lá tudo bonitinho, quais são as indicações, se é filme, se é série, se é livro, enfim, os endereços, os nomes, tudo bem direitinho para você conseguir acessar essas informações de forma mais fácil, salvar esse post para você, quando quiser saber mais sobre CAA, conseguir consultar essas indicações, que são indicações de quem, sobretudo de Lidiane e Ana, de quem entende do assunto. Então, é certeza que você vai lá consumir informações reais, fidedignas. Então, consultar lá, @Desteoriza. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Foi uma conversa muito enriquecedora, muito interessante. Mas, claro, que a gente quer deixar aqui o espaço para vocês se despedirem, enfim, deixarem os contatos de vocês, fazer propaganda aí do trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Vamos começar com Lidiane, para você se despedir, depois a gente vai para a Ana. Lidiane. Queridas, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. Para mim é uma grande satisfação levar a comunicação, falar sobre a comunicação mentativa e alternativa, porque eu sei que é um caminho que abre portas para o mundo, né, das nossas crianças. Então, muito obrigada. Como eu falei, eu trabalho com a comunicação mentativa alternativa, um dos meus braços de trabalho, mas ali no meu Instagram também eu solto algumas dicas, assim, bem para a família, para os pais, né, de como eles podem estar utilizando, dicas de assistentes terapêuticas também, né? Na minha área eu trabalho muito com supervisões online, não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu trabalho com supervisão online, fazendo consultoria para outros profissionais. Então, @Lidiane Araújo Fono, esse é o meu Instagram, para quem quiser lá visitar, conhecer algumas coisas. Eu posto bastante sobre dicas do dia a dia, enfim, informativos desse tipo. De novo, muito obrigada pelo convite de vocês. Ana, muito obrigada pela honra de estar contigo aqui também, que aprendo muito com você. Então, meninas, foi um prazer, né, estar aqui. Eu acho que falar sobre comunicação aumentativa e alternativa e assim poder propagar, divulgar, eu acho que é uma missão nossa, né? Quanto mais multiplicadores, então assim, queria parabenizar pela iniciativa de estar abordando esse tema e pelo que a gente viu, quanto que a gente consegue, por meio dessas ferramentas, transformar vidas, né? Então, queria realmente agradecer e me colocar à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo é Ana Cristina, é Ana Montenegro, mas a gente bota Ana Cristina A. Montenegro, tá? E também já falei, né, do Instagram do nosso projeto, também a gente pode se comunicar por lá, que é Autismo Comunica UFPE. A gente que agradece pela presença maravilhosa de vocês, pelo papo, pelo aprendizado, pela disponibilidade de tempo. Foi muito importante para a gente falar sobre isso. A gente já queria há algum tempo, tá? Muito obrigada. Duda, obrigada pela parceria na apresentação. Eu que agradeço. Inclusive, fiquei muito, muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite. Esse foi um tema que a gente estava muito animada para trazer, inclusive, especialmente porque, como o Laís falou, é muito pouco falado. Apesar de muita gente saber o que é, muita gente saber que dá para você se comunicar de outras maneiras que não sejam a fala, ainda assim, muita gente não conhecia que existe um termo, que existe uma área de estudo, que existe uma maneira de você chegar para um profissional e falar, olha, eu quero que meu filho ou que essa pessoa, ela seja orientada pelo uso da CA, sabe? E foi um papo muito enriquecedor. Inclusive, muita honra para a gente ter recebido duas grandes profissionais da área aqui também. E além das nossas convidadas, quero agradecer a pessoa que sugeriu esse tema para a gente, que é Yali Silva, é fonoaudióloga, foi formada pelo UFPS, formou aqui, aluna de Ana, inclusive, e foi ela que sugeriu esse tema, da gente abordar esse tema aqui. Então, se assim como Yali, você tem alguma sugestão de
tema ou de conteúdo que você quer que a gente aborde aqui no Distoriza. A gente fica muito feliz em receber e, dentro do possível, conseguir fazer um episódio sobre a sugestão de tema que você deu. Então, você pode procurar a gente no @Distoriza no Instagram. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, também pode usar um espaçozinho que vai ter lá para você deixar seu comentário, deixar sua dúvida ou sugestão de tema que você quer que a gente aborde, tá bom? O nosso agradecimento também a você que está nos ouvindo, por ter ouvido até aqui. Se você gostou, deixa a gente saber que você gostou. Se você tem uma sugestão, deixa a gente saber a sugestão, né? E, claro, não deixe de seguir o Desteoriza no tocador de podcast que você está nos ouvindo e também nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, X, o antigo Twitter e TikTok, para acompanhar tudo que a gente está fazendo. Tem, inclusive, alguns conteúdos a mais do que a gente não traz para cá, então fica por dentro de tudo que a gente publica, tá? O Desteoriza, ele é produzido por uma equipe da Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. E esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Maria Eduarda Ferreira. Teve a produção e pós-produção de Maria Eduarda Ferreira, Richard de Holanda e Estela Mota, edição de Estela Mota e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, Ana Letícia Almeida e André Cavalcante. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!